Em nosso estudo de hoje, lição 11 do livro Harmonização, e tem por título Guardar. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Paulo, na sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Que faz um homem honesto e trabalhador da propriedade que lhe foi confiada? Naturalmente não descansará na concessão recebida, saberá defender o patrimônio existente e valorizá-lo dia a dia através de serviço incessante. A casa residencial merecer-lhe-á especial carinho por conservar a ordem e a higiene em todos os detalhes da habitação. Paredes, utensílios, móveis pedirão cuidados ininterruptos. A paisagem exterior requisitará dedicação constante e afetuosa. Haverá luta contra poeira, ferrugem, sujidade. Plantar-se-ão novas árvores, zelar-se-á pelo jardim e pelos legumes. Amar-se-á o sol, entretanto, tomar-se-á providências contra a secura. A chuva será recebida com agradecimento e alegria, mas a formação de pântanos exigirá drenos adequados. A vida é movimento e ninguém que se responsabilize pelos seus patrimônios poderá ficar em inatividade beatífica. E assim como os títulos materiais de confiança demandam operosidade e critério naqueles que os recebem, o depósito da fé reclama espírito vigilante e fiel. Paulo de Tarso exorta Timóteo a que guarde o depósito da fé que lhe fora confiado. Ninguém pode guardar coisa alguma ao preço da indiferença. Há muitos crentes que perdem facilmente a coragem e a certeza da beneficência sublime porque, relaxados da propriedade espiritual que o Senhor lhes confia a breve tempo, escancaram o espírito despercebido a toda espécie de fantasmas do desejo inferior, adquirindo excrescências parasitárias que lhes subtraem todas as energias do bem. E depois de imenso júbilo aos primeiros contatos com a fé, tornam-se ociosos, incômodos, carregados de vermes pútridos da preguiça e da insensatez. Guardai o depósito espiritual confiado à vossa alma, acautelai-vos relativamente ao cupim invisível do egoísmo e da inatividade que flagela o coração e deforma o pensamento. Guarda o depósito que te foi confiado. Aí o Emmanuel, hoje vem falar do depósito da fé. É claro, ele aproveita o texto que Paulo, quando estava na prisão, escreveu para Timóteo e para fazer uma comparação do depósito material com relação ao depósito da fé. Vocês perceberam que primeiro, para poder criar as imagens mentais na gente, ele vem dizer para a gente que os depósitos materiais que a gente recebe, eles exigem de cada um de nós o tempo todo cuidados de manutenção. Ele começa falando da nossa casa, que o tempo todo vai exigir pintura, o tempo todo vai exigir cuidados contra infiltração, contra ventanias e também de segurança. E é o tempo todo mesmo, porque a matéria está o tempo todo em decomposição mesmo. Ele vem falar das plantas, quando a gente começa a ter o cuidado, mas com os pântanos também, em regar quando tiver muita água, enfim. Ele vem falar de tudo isso e de repente ele fala, são depósitos que foram confiados a gente e a gente tem que fazer por onde a manutenção desses depósitos. Quando a gente vai falar do depósito da fé, o que seria o depósito da fé? A fé, ela pode ser cega e pode ser raciocinada, e hoje o Allan Kardec começa logo com um dos textos marcantes, fala que fé verdadeira só é aquela que consegue enfrentar o ridículo dos homens em qualquer época da humanidade. Não estamos mais em época de fé cega. Toda fé tem que ser raciocinada. E Allan Kardec traz logo no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, um texto que fala, estamos na época da aliança da ciência com a religião. Hoje a gente consegue, através da ciência, comprovar que a pessoa que tem fé, a pessoa que faz oração, a fluidoterapia, elas fazem uma diferença enorme
no período de convalescência, na recuperação daquele que está enfermo. Mas é uma diferença enorme mesmo do que o lado mental da pessoa que não tem fé alguma, e principalmente aquela que entra em desespero quando descobre ser portadora de uma enfermidade qualquer. Essa pessoa acaba tomando um caminho bem difícil, né, no final da vida dela. Mas quando vem falar do depósito da fé, como é que a gente vai construir a fé? Então, a gente vai construir a nossa fé através da análise dos conceitos que a gente vai tendo com relação a Deus, as experiências pessoais que a gente vai tendo com relação aos espíritos que estão ao nosso redor e principalmente com a obra que vai sair daquela fé, porque a gente vai também, vai junto com Tiago, em sua epístola, quando ele diz que fé sem obras é uma fé cega. O que seria a manutenção da fé para o Emmanuel? O Emmanuel vem falar para a gente aqui. Ninguém pode guardar coisa alguma ao preço da indiferença. Há muitos crentes que perdem facilmente a coragem e a certeza da beneficência sublime, porque relaxados da propriedade espiritual que o Senhor lhes confia, a breve tempo escancaram o espírito despercebido a toda espécie de fantasmas do desejo inferior, adquirindo excrescências parasitárias que lhes subtraem todas as energias do bem. Olha só que coisa interessante, né? Eu terminei de adquirir fé, a fé em Deus. E aí, através da fé em Deus, eu quero pedir o tempo todo a Deus que me dê o supérfluo, que eu possa ganhar muito dinheiro e que com esse dinheiro eu possa aproveitar bastante a minha vida, fazendo viagens, curtindo momentos de lazer. Vai justificar, até vai falar, momento de lazer com a minha família, estou proporcionando inclusive o bem-estar para a minha família. E a gente lembra com o Chico Xavier que a vida aqui na Terra, ela deve ser trabalho, vírgula, trabalho, vírgula, trabalho, vírgula. Lembrando que cada vírgula é o espaço que a gente precisa para descansar, para repor as energias e para voltar à nossa labuta, ao nosso trabalho. Então a gente fica pensando assim, né? Por que a gente, quando começa a encontrar a fé religiosa, parece que a gente quer usar a fé religiosa para barganhar ainda nossos desejos ainda inferiores, como ele vem dizendo aqui, né? E, principalmente, adquirindo excrescências parasitárias. Esse termo aqui que o Emmanuel usa, né? Excrescências parasitárias, porque nada fica com a gente, acaba sendo uma excrescência mesmo. Está sendo assim para entorpecer o espírito que nós somos, e principalmente ele vem falar aqui daqui a pouco, né, dos vermes pútridos da preguiça e da insensatez. Por quê? Porque a gente se torna ocioso e incômodo. É interessante como é que é o trato com a fé, porque Jesus disse para a gente que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Tudo bem, ele trouxe esse conceito para a gente. Para a gente conhecer a verdade, a gente precisa de ter algum tempo para a gente estar estudando, lendo, comparando, analisando, tudo bem. Mas se não tiver o concurso junto com a fé do trabalho edificante, a gente pode entrar nesse campo aqui ocioso, incômodo, se tornar grandes debatedores de conceitos doutrinários, de conceitos dogmáticos, como eu já vi algumas discussões muito calorosas. Mas Pai, Filho e Espírito Santo são uma pessoa só ou cada um é uma pessoa diferente? E pessoas aumentando a voz um com o outro, querendo sustentar a sua tese num debate que para nós não vai fazer a menor diferença, né? Não, mas tem gente que acha, não, isso vai fazer diferença no campo da fé, sim. Eu acreditar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa só é diferente de acreditar que são três pessoas diferentes. E a pessoa começa a se tornar o teórico da fé sem realmente colocar na prática todo o trabalho que a fé demanda, o que Cristo fez o tempo todo, de percorrer vários lugares, de estar aliviando a dor das pessoas, de estar esclarecendo, de estar falando, venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Ou seja, a gente quer ser cristão
sem ser cristão e sem entender a essência do que seja ser cristão de verdade. Fica a reflexão para a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.